Perante os fatos, não há argumentos, e imune ao Estado, só o Bitcoin. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em dezembro de 2021, o FMI e 10 países fizeram uma simulação de cyberataque ao sistema financeiro global. Segundo a mídia tradicional, a simulação usou notícias falsas de que no cenário criado, o ataque levaria os mercados globais ao caos e uma corrida aos bancos para saque de dinheiro. Para saber mais dessa simulação, assista ao vídeo Evento do FMI em Israel descreve cenário de corrida aos bancos e feriado bancário mundial. Quando o brasileiro ouve falar de corrida aos bancos, já se lembra do governo Collor, quando ordenaram o confisco nas contas poupança a partir de um certo valor, acima de 50 mil cruzeiros. O cruzeiro foi uma moeda com nome repetido, na tentativa de recuperar sustentação econômica. Ele durou de março de 1990 a julho de 93, quando perdeu todo o poder de compra, que, demorando ou não, é o destino de todas as moedas estatais. E agora vamos entender o que levou todos à corrida bancária aqui no Brasil e entender se há uma possibilidade disso rolar em um nível global. E de crises, o brasileiro entende bem. Pelo documentário Confisco, disponível na HBO, dá para vislumbrar a mentalidade de um burocrata que apela ao roubo desavergonhado da população. Inflação monetária, taxas, impostos são roubo oficializado, com que todo mundo teve que se acostumar, aceitar para não ser punido, que ocorrem de modo sutil, rotineiro, mas ainda assim são roubo. E o confisco, quando é muito justificado, com alarde de falência iminente, mesmo carregando literalmente a ideia ruim de expropriação, é bem aceito por quem acredita na besteira de que o imposto é o custo de vida em sociedade. Enquanto o Brasil sofria por décadas com disparada de preços, vários políticos e keynesianistas ferrenhos apareciam com planos mirabolantes para resolver. O congelamento de preços, por exemplo, era, ou ainda é, entre todas as piores ideias, a mais atrativa. Ultimamente, graças ao que fez Salvador Allende no Chile nos anos 70, o Sarney aqui fez nos anos 80 e Alberto Fernandes em 2020 na Argentina. Parece que muitos começaram a aprender que os empresários tão difamados são vítimas tanto quanto os consumidores. Mesmo sem entender exatamente porquê, pelo menos uma parte começou a saber que o tal remédio, além de amargo, nunca foi bom. A Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia do governo Collor, junto da sua equipe, sabia corretamente que a disparada de preços sempre acontece após o aumento muito maior da base monetária em relação ao crescimento econômico. O reequilíbrio da relação entre o despejo financeiro chocante e os bens e serviços será sempre o aumento impactante nos preços. Esses economistas aprendem na faculdade a tratar como um mal necessário. É um mal para nós, que recebemos o suposto remédio que, retoricamente, vai ajudar o Estado a zelar por nós. Na cabeça dos keynesianistas tem um erro básico, antinatural. Eles acreditam que a economia pode ser regida por meio de supostos estímulos ou desincentivos ao consumo, que é possível influenciar o preço ao consumidor. A medida mais comum é alterar a taxa da Selic, ou seja, a taxa básica de juros. Por ela, eles tentam regular o custo do dinheiro para estimular ou conter o consumo. Mas como a torneira monetária do governo Figueiredo já tinha despejado muito dinheiro, os governos seguintes quiseram conter a alta dos preços, determinando congelamento no governo Sarney e fazendo confisco no governo Collor. O próprio Estado já sentia a perda crítica do valor da moeda. São sempre soluções ruins para os problemas que ele mesmo cria. Como já não era mais possível tomar o ouro, como foi até 1934, então foram atrás da poupança das pessoas. A intenção era tanto frear o consumo como se financiar sem emitir mais moeda. E tem uma curiosidade nisso tudo. Como a Zélia Cardoso tinha se casado com o Chico Anísio, diziam que ele se casou com uma piada. Mas os palhaços sempre somos todos nós. E é por isso que quanto mais bitcoins estiverem em carteiras privadas, mais se aproxima a queda do Estado. E os keynesianistas não estão errando, é de propósito. John Maynard Keynes era um socialista inglês que defendia que o Estado deveria sempre intervir para reger a economia. É essa escola de pensamento hegemônica exigida pelo MEC para os cursos acadêmicos de economia.
Mas enfim, ela mandou os bancos confiscarem a grana das pessoas. Foi da noite para o dia, entre domingo e segunda-feira. Tudo acima de 50 mil foi confiscado. Os poucos que souberam de antemão, ou que, por sorte, acreditaram no boato que estava rolando, conseguiram sacar. Mas o resto, assim que ficou sabendo, correu aos bancos, mesmo que tardiamente, pelo medo de perder mais. E a dona Zélia, aos repórteres que insistiam em saber antes, negava terminantemente. A família entrevistada para o filme, que perdeu as suas reservas financeiras no banco, chegou a relatar que pensou em tirar tudo das contas. Eles já estavam suspeitando do confisco, mas o pai não acreditou e mantiveram o dinheiro lá. Graças ao histórico de outros lugares, no Brasil, o fantasma do confisco já rondava o imaginário por conta dos preços absurdos e das tentativas de políticos, que nunca vão assumir que eles mesmos pioram a vida de todos. Entre 1980 e 89, a nossa pior herança foi a chamada hiperinflação de preços, que foi em média de 233,5% ao ano. Na década seguinte, chegou a quase 500%. E isso são médias. Teve meses em que a média mensal anualizada chegou a 900%. A maior taxa mensal foi de 80%. Veja o vídeo A Inflação é uma Droga em que todos se viciaram. Na Colômbia, recentemente, teve um confisco parecido, e também tem um vídeo falando sobre isso. Em 2015, duas autoras de um documento recomendam ao governos que considerem fazer repressão financeira, que é só um nome menos duro para confisco. O documento se chama A Liquidação da Dívida Pública, escrito por Carmen Reinhardt e Belens Brancia. Elas indicam um confisco mais ou menos assim, abre aspas, repressão financeira por meio de uma variedade de mudanças regulatórias, implícitas ou explícitas, tetos de taxas nominais de juros e, em alguns casos, controles de capital e persuasão moral, para induzir as instituições domésticas a adquirir mais títulos de dívidas do governo. Como não é muito específico, dá margem a muitas interpretações. Não é um confisco igualzinho da Célia não, mas é também o governo tomando seu dinheiro por vários meios. É roubo do mesmo jeito e cada vez mais escancarado. Esses documentos de trabalho do FMI se baseiam em pesquisas ainda em andamento e não no ponto de vista da instituição, mas mesmo assim, nada justifica eticamente o roubo. E se estavam pesquisando, é porque cogitaram propor isso ao Fundo Monetário Internacional. Veja bem, se rolasse um confisco hoje, explícito ou implícito, isso poderia gerar uma corrida bancária que tornaria mais interessante a simulação feita em dezembro de 2021. Talvez as notícias falsas na simulação não sejam tão falsas assim. Quem juntar esse documento do FMI com a simulação de corrida aos bancos, fica alerta. Afinal, gato escaldado tem medo até de água fria, e cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. A boa notícia, pelo menos aqui no momento atual, o barateamento da proliferação de informação ajuda a mitigar a passividade popular. Sabemos que cartazes na rua não mudam nada, principalmente se ainda continuarem a pedir que o Estado resolva. Mas um dos eventos mais didáticos para entender que só a propriedade soberana do dinheiro pode melhorar o mundo contra o Estado é o protesto pacífico do Comboio da Liberdade no Canadá, contra a imposição de um documento alegadamente sanitário. Ele ganhou o apoio massivo das pessoas, que doaram mais de 20 bitcoins à causa, principalmente depois que o governo mandou congelar o montante arrecadado em plataformas de financiamento. Além disso, o governo quer bloquear as contas correntes e a chegada de mantimentos aos manifestantes. Como dizia Ludwig von Mises, todo socialista é um ditador disfarçado. E hoje ele poderia completar, mas felizmente agora o mundo tem Bitcoin. A etapa seguinte será perceber que o dinheiro fiduciário nas nossas contas bancárias não é verdadeiramente nosso. Assim como as plataformas dão créditos temporários para estimular nossos gastos nos aplicativos de compra e pagamento, o dinheiro estatal, principalmente quando é digitalizado, é parecido. Na China, mais de 100 mil pessoas já testam o yuan digital, que o governo pode fazer aparecer ou sumir em cada conta, inclusive com prazo de validade, igual aos aplicativos com créditos promocionais. Não ter controle do dinheiro destrói a preferência temporal e isso destrói uma sociedade. Quanto maior é o controle do dinheiro sobre a moeda obrigatória das pessoas, maior é o controle sobre as pessoas. A lição a aprender por isso é que o Estado existe apenas para roubar de um jeito ou de outro, com alegação bonita ou feia, por meio de emissão de dinheiro, por impostos, tudo embalado pela propaganda de público gratuito de qualidade, ou por confisco mesmo, escancarado. Tudo isso é papo furado
Estado, o Estado é uma máfia. E isso não é novo, já se falava nisso há pelo menos 2000 anos atrás. Duvida disso? Até mesmo na Bíblia, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, do versículo 17 ao 21, perguntaram a Jesus sobre os impostos. Disseram-lhe: diga-nos, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostre-me a moeda do tributo. Mostraram dinheiro e ele perguntou: de quem é esta efígie e esta inscrição? Então eles disseram: é de César. E por fim, Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a moeda fiduciária de César pertencia a César. A moeda estatal, o dólar, o real ou qualquer uma outra pertence ao Estado que a emitiu. Ele apenas nos dá um direito obrigatório de usá-la, proibindo de usar outras. E se um direito é dado, ele pode ser retirado. O Bitcoin é o único livre mercado para quem usa de modo direto, sem intermediários controláveis. Os políticos mais afeitos ao controle e modulação social odeiam Bitcoin, porque não podem controlar. Tudo que estiver atrelado ao Bitcoin será livre do controle de terceiros, até mesmo a expressão verbal. O Bitcoin permite fazer o que as duas partes permitirem. Se sempre foi difícil calar ideias, agora será muito mais. O Bitcoin resolve o problema da coerção entre as partes. É a única moeda que proporciona a soberania da delimitação, defesa e do uso. É a verdadeira propriedade. E lembre-se, quem tem Bitcoin em corretoras não tem Bitcoin. Tem uma promessa de que o Estado manda uma empresa entregar uma quantia atrelada ao preço nominal do Bitcoin no mercado, mas que a qualquer momento ele pode restringir. Contra as crises econômicas, sempre se fala em atrelar o patrimônio a ativos de onde a moeda é mais segura. Mas agora com esse papo de confisco e de que você não terá nada e será feliz é global, não tem muito para onde correr. Se vai rolar confisco aqui ou mundialmente, a gente não sabe. Mas quem entendeu o Bitcoin sabe que para proteger o que guardou, não adianta mais tirar o dinheiro de dentro do país. O jeito agora é ter Bitcoin para tirar o país de cima do seu dinheiro. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Anarco Capivara, revisado por Stan Calderelli e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!